Oi, gente, tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. É chato, professor, é chato. É chato. Não vou dizer que é um mar de rosas e que é fácil, mas nem tudo que é necessário nesse mundo é fácil, tá? Então nós vamos ter que estudar, sim, senhor, sim, senhora. Mas nós vamos falar hoje de casos especiais de concordância nominal. Tudo bem? Então, olha só, o que é a priori? Vamos aprender, vamos revisar. Na verdade, todo mundo já deveria saber nessa altura do campeonato, né? Mas vamos revisar o que é concordância nominal. Bom, o próprio nome já diz. Então, são classes de palavras consideradas nomes, né, que concordam entre si. Então, originalmente, a gente tem substantivo e adjetivo, mas os pronomes podem entrar, tá? Os advérbios podem entrar na concordância. Então, são essas classes de palavras que são consideradas nomes que vão acabar entrando aí nessa concordância nominal, tá certo? Então, nós vamos começar falando, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, tá? Nós vamos começar falando sobre dois pronomes demonstrativos, que é o próprio e mesmo, tá? Pois é, esses dois pronomes, por serem pronomes, vão concordar com a palavra que se referem. Olha os dois exemplos que eu coloquei. Ela mesma fez a reclamação e eles próprios construíram a casa. Nos dois casos, você percebe que mesma, tá, vai concordar com o pronome ela, tá? E próprios vai concordar com eles. Então, eu concordei em gênero, masculino, feminino, e em número singular ou plural. Tudo bem, pessoal? Próprio e mesmo variam de acordo com o substantivo a que se refere, ok? Então, vamos adiante. Próximo, o adjetivo kit, tá? Estou kit com o serviço militar. Estamos kits. Também é um adjetivo, tá? E vai concordar com o número e com o adjetivo, o substantivo a que se referem, tá certo? Então, nesse caso aqui, estamos kits. Você vai falar assim, professora, não tem nenhum nome aí. Tem sim. Estamos, qual é o pronome que está subentendido aqui? Tá? Nós estamos kits. Então, ele vai concordar com a ideia do nós. Tudo bem, pessoal? Pois é, vamos adiante então. Outro, incluso, anexo e obrigado. Inclusive, já gravei um vídeo específico sobre anexo. Mas essas três palavrinhas aqui, incluso, anexo e obrigado, são adjetivos e concordam com os substantivos a que se referem. Vou dar alguns exemplos para vocês. Olha lá. A bebida está inclusa. O documento está anexo. As meninas disseram obrigadas. Aí vocês piraram agora, né? Professora, que é isso? Obrigadas não existe. Existe, tá? Existe obrigadas, existe obrigados, porque obrigado é sinônimo de grato ou grata. Se eu digo assim, a menina está grata, grata, tá desempenhando o papel aqui de predicativo do sujeito, da situação, do estado em que está a menina, tá? Então, as meninas disseram obrigadas. Obrigado é um adjetivo, funciona como adjetivo e vai concordar com o sujeito, o substantivo, né? Porque sujeito, eu tô falando do ponto de vista da análise sintática e substantivo da análise morfológica. Mas a gente fala sobre isso numa outra ocasião. Tudo bem? Mas existe obrigadas e obrigados, embora seja quase inacreditável, tá bom? Próximo, alerta. Alerta é um advérbio. Por ser um advérbio, não varia. Estou alerta, estamos alerta. Não há variante na palavra alerta. É um advérbio, ou seja, uma classe gramatical invariável. Tudo bem? O só. Tá? Veja só, o só, ele pode ser um advérbio ou pode ser um adjetivo, tá? Quando ele é um advérbio, ele não varia. Quando ele é um adjetivo, ele varia. Por quê, pessoal? Advérbio é uma classe de palavras invariável e o adjetivo é uma classe de palavras variável. Olha só os exemplos que eu separei para vocês. Eles levaram só uma mala. Esse só é sinônimo de apenas e é um advérbio. Se é um advérbio, eu não vou variar, não vou fazer a variação aí. Agora, olha só lá embaixo. Os namorados jamais ficavam sós. Aí sim eu tenho que variar, tá? Porque neste caso aqui eu tô tratando de um
adjetivo. E se são namorados, tem que ser sós. Tudo bem, pessoal? Pois é, vamos adiante. Essa aqui é legal, essas expressões. Então, eu não tô tratando só de um nome agora, mas de uma expressão. É bom, é proibido, é necessário. Nossa, professora, como é que eu faço? Pois é, nessas expressões em especial, você vai prestar bastante atenção se há algum caracterizador, algum determinante no sujeito, no substantivo que tem ali. Vou dar um exemplo para vocês, olha lá. Água é bom para a saúde. Existe algum artigo antes da palavra água? Ou um pronome possessivo, por exemplo? Existe um artigo a água, minha água, que seria um pronome possessivo. Isso é o que eu chamo de caracterizador, tá certo? Se não há esse caracterizador, você não vai fazer a variação da expressão. Então, vai ficar assim, olha lá como é que tá escrito. Água é bom para a saúde. Bom, tá? Agora, se eu tiver uma palavrinha que a gente chama de determinante, o caracterizador, especificador, tem muitos nomes para isso aí, né? Que são ali os pronomes, como eu falei para vocês, os artigos, tá? Então, olha só, a água é boa para a saúde. Como eu tenho esse artigo aí antes da água, agora eu faço a concordância entre a água é boa para a saúde. Tudo bem? Olha outro exemplo com proibido, né? É proibido. A entrada é proibida, tá? Por quê? Porque eu tenho o a antes da palavra entrada. Então, eu vou automaticamente concordar a palavra proibida. Agora, se eu digo proibido entrada, tá? Então, eu vou usar apenas proibido entrada, porque não tem o a caracterizando a entrada. Tudo bem, pessoal? É assim que funciona. Vamos adiante. Agora, outra questão que levanta muitas dúvidas, tá certo? É a história do bastante e bastantes. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ele proferia bastantes injúrias. Se eu puder trocar a palavra bastantes, tá? Por muitas, então eu não vou, pessoal, aliás, eu vou manter bastantes, porque eu tô falando de quantidade. Se é quantidade, eu uso bastantes. Eu tenho bastantes maçãs em minha mão. É esquisito, né? Mas é assim que se fala, é número. Mas eu posso também usar o bastante como adjetivo. É, professora? É verdade. Olha só, havia bastantes recursos. Nesse caso, bastantes é sinônimo de suficientes, recursos suficientes. Então, eu vou variar porque ele é um adjetivo, bastantes recursos. Mas eu posso usar o bastante também como advérbio. E aí entra naquela regrinha que eu já falei para vocês. O advérbio é uma classe de palavras invariável. Então, quando eu usar bastante como advérbio, como nesse caso aqui, ó, as professoras estavam bastante orgulhosas, ou seja, muito orgulhosas. Não é de quantidade, é de intensidade. Aí o bastante não varia, tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, por hoje é isso, são algumas questões aí sobre a concordância nominal, que é muito importante que vocês saibam, tá certo? Essas questões, elas são cobradas volta e meia em vestibular, em provas, em concursos, enfim, de toda maneira, né? E também são cobradas na tua redação, né? Quando você escreve, não pode cometer esse tipo de gafe imperdoável. Tá certo, pessoal? Então, continue estudando bastante, não escorreguem na linha, salvem essa professorinha. Tchau, até a próxima. Fui. Beijo.